Bem-vindos ao mais artisticamente divertido canal do YouTube! Então essa é a parte 2 desse vídeo sobre como foi a sua faculdade na França, Aline. Porque pra quem não sabe, então eu estudei História da Arte na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, em Paris, então Universidade Paris 1 Panthéon-Sorbonne, que é uma das universidades aí mais importantes da França, uma universidade super famosa que existe desde 1257. E então na parte 1 eu falei como fazer para estudar na França, seja nessa universidade, em outras universidades ou até em escolas, por exemplo, a escola do Louvre. Se você não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você poder ver ali essa parte 1, se você quiser. Então aqui na parte 2 a gente vai focar exatamente como foi a minha faculdade, como foi a minha experiência estudando História da Arte lá na França. Então de maneira geral, eu já posso dizer que foi incrível, foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida, uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, e eu não me arrependo nem por um segundo. Se eu tivesse que fazer, deu um trabalhão para conseguir ir pra lá, toda a burocracia e tal, vocês podem ver isso um pouco que eu falei na parte 1, mas assim, valeu muito a pena e eu sinto que a formação que eu tenho é muito, muito sólida, apesar de a graduação lá ser somente 3 anos. Então é meio que padrão na França e em vários outros países da Europa, então a graduação padrão tem 3 anos. Não importa o curso que você vai fazer, são 3 anos. E o que acontecia especificamente no meu curso, que então eu estudei História da Arte, mas quando eu me inscrevi para Arqueologia e História da Arte, ou / História da Arte. Não lembro exatamente como ele estava escrito ali. E o que acontece então é que no primeiro ano você não vai ainda escolher qual vai ser o seu curso, o seu diploma final. Então todo mundo vai ter aula junto, o pessoal de Arqueologia e de História da Arte. A gente tinha aula dessas duas vertentes, que são muito próximas inclusive. Então no segundo ano você escolhia se você queria ir para a parte de Arqueologia ou de História da Arte. Então o que ia sair lá no seu diploma final é História da Arte ou é Arqueologia. A partir do segundo ano, então, que você decidia e batia o martelo nisso. Então, por um lado, foi muito legal, porque eu tive vários cursos de arqueologia e aprendi várias coisas sobre isso. Então, como eu falei já na parte 1, o legal das universidades francesas é que elas têm muita abertura. Então, você escolhe quase todos os seus cursos, todas as matérias que você quer fazer. Então, por exemplo, no primeiro ano, eu tinha 7 matérias. 2 eram obrigatórias, as outras 5 eu escolhia todas. Então tem grupinhos de matérias, né? 3 grupinhos de matérias, e você escolhe ali, desse tanto de matéria aqui, dessas matérias aqui, quais você quer fazer? Você tem que escolher 2. Dessas outras aqui, você tem que escolher 3. E além das matérias de História da Arte especificamente, ou de Arqueologia, se você estiver estudando Arqueologia ou se estiver no primeiro ano, você pode escolher também matérias chamadas de complementares, né? Então, que pode ser matéria de História, de Antropologia, de Sociologia, de Filosofia, e que é muito interessante. Então, realmente é para abrir aí o leque, né? Abrir a cabeça do aluno, faz muito o aluno realmente refletir, ter contato com várias disciplinas aí. E eu escolhi sempre História, porque eu sempre fui apaixonada por História. E no terceiro grupo de matérias, você tinha que, no primeiro ano, escolher pelo menos um idioma. Então tinham, se eu não me engano, 8 idiomas diferentes que você podia escolher, línguas vivas. Então tinha francês, português, inglês, alemão, italiano, espanhol, japonês, chinês e russo. Se não me engano, eram essas línguas, e mais 3 línguas mortas. Então, hitita, latim ou grego antigo. Grego antigo eu estudei, inclusive. E muitos alunos, eles não aproveitavam tanto essa parte das línguas, porque eles queriam que ficasse mais fácil o negócio. Então, porque eles não gostavam tanto de estudar línguas, ou então porque eles já estavam aí cheio de coisa para fazer com as outras matérias. Então, tinha muita gente, por exemplo, que escolhi inglês mesmo tendo estudado inglês a vida inteira. Isso eu tô falando de franceses mesmo, ou até gringo, que escolhia aí o inglês mesmo já sabendo inglês, só para ser fácil. Eu não fiz isso, eu aproveitei muito as línguas. Eu estudei na faculdade de italiano, eu cheguei lá sem falar italiano, hoje meu italiano é muito bom. Eu aprendi alemão, eu estudei grego antigo, eu só não estudei mais porque não deu. E então a partir do segundo ano você tem que escolher pelo menos 2 línguas. Então é porque é uma universidade muito voltada para pesquisa, né? E para fazer o aluno refletir e tal. Então, para pesquisa é importante, né? Sobretudo História da Arte, você tem aí
muita literatura em outras línguas, você tem muita coisa em inglês, em alemão, alguma coisa até em espanhol, ou se você for querer algum período específico, sei lá, você gosta muito de arte russa, você vai ter muita literatura em russo. Então é estimulado que você estude muitas línguas, que você tenha um conhecimento pelo menos básico do máximo de línguas possíveis. E eu aproveitei muito isso, eu sou completamente apaixonada por línguas, e pra mim foi ótimo ter aí essas aulas, e são parte do currículo, não só aulas que você tem que pagar a parte. Então, sensacional. E como eu falei, a universidade ela busca então muito formar pesquisadores e abrir a cabeça aí do aluno. Então, era muito ensinado que você tem que refletir. Então, tinha professores que falavam, não importa se você tá lendo o livro do cara lá mais fodão daquela disciplina. Você tem que pensar se você concorda com o que ele falou, se você discorda, por que você discorda? Então, tipo, realmente te ensina a ser um ser pensante, não só engolir e decorar as coisas e cuspir depois. E a gente tinha isso muito nas provas, porque as provas, 99%, não era prova de questões. Então, o que foi o barroco? E você responde, o que não sei o que lá, qual artista era? Não era assim. Então, era uma dissertação, geralmente sobre análise de obras, porque então metade da sua nota eram essas provas finais e metade pesquisar alguma coisa, geralmente pesquisar uma obra de arte e falar sobre aquela obra de arte para classe, ou então entregar escrito, se tivessem muitos alunos e não desse para todo mundo falar, entregar um trabalho escrito sobre uma obra. Isso geralmente era metade da nota, exceto algumas matérias que os professores gostavam de dar algumas provinhas que valiam menos nota, que daí podiam até ser de perguntinhas. Mas então, a maior parte das matérias era então essa apresentação, né, que você tinha que fazer sobre uma obra, e a prova final, que é chamada de partielle, que então você vai ter que escrever uma dissertação. Isso pra mim era muito difícil, porque então você não tem tanto tempo, você tem algumas horas, mas pra basicamente escrever dissertação sobre algum tema. Geralmente também, como eu tava em História da Arte, era uma análise de uma obra. E esse tipo de dissertação do francês é muito organizadinho. Então você tem a introdução, você tem a chamada problemática, que é então a pergunta que você vai responder naquele texto. Parte 1, ABC. Parte 2, ABC. Parte 3, ABC, conclusão. Em alguns casos você pode até fazer uma parte com A e B e sem o C, ou fazer uma parte com o e 2 no teu 3. Até tem uma flexibilidade nisso, mas no geral então, um texto muito estruturado, muito organizado, que cada uma dessas partes tem um título. Então você tem que organizar tudo isso na sua cabeça para depois escrever, e geralmente os franceses, eles não faziam rascunho e passava limpo, até porque não dava tempo. Então era tipo um desespero absurdo de você falar tudo que você tinha que falar naquele tempo, porque eu era acostumada que aqui no Brasil, quando a gente ia fazer a redaçãozinha do terceiro ano, que a redaçãozinha do vestibular tem 30 linhas. Meu Deus, a gente não escreve quase nada. E lá era um texto gigantesco, às vezes eu escrevia 12, 15 páginas numa prova dessa. Então, imagina o desespero, não é? Então, nessa parte era muito difícil, e toda essa organização do texto era muito difícil pra mim, porque os franceses, eles estão muito acostumados com isso. Sobretudo, quem fez o colegial chamado literário, porque lá, então, no colegial você escolhe se você quer ir para a área de exatas, se você quer ir para as humanas, ou se você quer um colegial que misture um pouco dos dois. Então, quem era de exatas também se ferrava bastante. Mas quem tinha ido para o colegial de humanas, eles estavam muito habituados a fazer esse tipo de dissertação bem longa. Eles sabiam muita coisa de literatura, muita coisa de história, muita coisa de arte. Eu cheguei lá sem saber nada comparado a eles. Então, no começo eu tive que estudar pra caramba. Primeiro semestre, se fosse igual aqui, eu tinha bombado. Então, daí tinha toda essa história da média do semestre, né? Então, juntava a média de todas as matérias e tinha a média geral do semestre. E você só ficava de recuperação se a média geral do semestre fosse menos do que deveria. Porque lá, então, a nota máxima é 20 e a nota mínima para passar, né, a média, é 10. Então, as notas não são... O máximo não é 10 e o mínimo é 0. O mínimo é 0 e o máximo é 20. Mas você nunca vai tirar 20, porque eles consideram que se você tira 20, você é bom o suficiente para ser professor. O máximo que eu vi alguém tirando foi 19. E o máximo que eu tirei foi 18,5. Então, assim, as notas são bastante severas também. Tipo, não espere que você vai ficar tirando notas absurdamente boas, porque
Você tirar um 14, nossa, já é muito bom, entendeu? Se tirar um 16, você pule de alegria. É bem severo. E então, quando eu finalmente tinha aprendido esse esquema aí dos franceses, que tem a parte 1, 2, 3 lá, e A, B, C e tarará, acabou a faculdade. Poxa, só porque eu aprendi, acabou. Mas, enfim, depois de 3 anos eu aprendi. Não se desesperem, dá pra aprender. Mas então, de maneira geral, a maior parte dos alunos estava muito mais preparado que eu. Mesmo, por exemplo, eu gostava muito de história. Então, eu sempre fui muito bem nas provas de história. Aqui no Brasil, eu tirava 10 em quase todas as provas de história porque eu gostava muito da matéria. Eu me interessava por literatura, eu ia bem de literatura também, apesar de eu não ler muitos clássicos na época que eu achava chato, eu lia mais um Dan Brown. Mas o pessoal lá, poxa, a educação é muito boa. O pessoal sabia muita coisa. E sabia muita coisa sobre arte, porque eles estavam acostumados desde muito criança a frequentar muito museu. E eu tenho a sorte de ter uma família que todo mundo tem diploma universitário. Eu tenho várias pessoas na minha família que são mestres ou que são doutores. Então, assim, pro nível do Brasil, eu tava muito bem. Eu tinha muito acesso a livros em casa, eu tinha acesso a muita coisa. Mas comparado aos franceses, eu tava muito em defasagem. E, sobretudo, em relação à história francesa, é claro, né, porque não aprendi tão especificamente a história francesa aqui no Brasil, isso é normal, mas em relação à arte, porque até na minha escola aqui no Brasil não tinha aula de história da arte, tinha aula de educação artística até um ponto, e história da arte não tinha. Então o que eu conhecia de arte é o que eu tinha livro aqui na minha casa, que minha mãe pintava e gostava do Picasso, do Toulouse-Lautrec, e o que eu tinha visto de museu quando eu visitei Paris e depois quando eu fiz aí curso de francês em Paris e quando eu fui fazer a prova da escola do Louvre. Então, tipo, era isso que eu conhecia de arte, não tinha um conhecimento muito profundo de arte, então eu me ferrei bastante. Eu tive realmente que correr atrás do prejuízo, mas a partir do segundo ano foi mais tranquilo. Foi o primeiro ano, sobre o primeiro semestre, que foi assim, pá! Daí depois você se acostuma, você entra no ritmo e dá tudo certo. E então no terceiro ano da faculdade, tinha que escolher um período cronocultural para você se especializar. Porque a gente vê já então, em toda essa história, que o mais importante é a média global do semestre, ao invés de cada matéria, que eles dão muito valor para a especialização. Então, você realmente, quando você escolhe as suas matérias, por exemplo, no primeiro ano, você escolhe se você quer fazer arte grega ou arte romana. Geralmente você não faz as duas, você escolhe outras coisas. Então, eles dão muito valor para essa especialização e desde o início da faculdade eles estão te orientando para você se especializar em alguma coisa. Tanto é que no terceiro ano você escolhe o período cronocultural. Então, história da arte, você podia escolher antiguidade, Idade Média, que foi o que eu escolhi, Idade Moderna, então aí da Renascença até a Revolução Francesa, ou Idade Contemporânea, da Revolução Francesa até os dias de hoje. Então você escolhe o período que você quer. Então eles já estão aí te direcionando desde a faculdade para ser realmente alguém especialista em algo e não alguém que sabe tudo sobre todos os períodos da história da arte. Então, por exemplo, quando eu vi que, poxa, eu não sei nada de Roma porque eu fiz Grécia e eu gostaria de saber, aí eu fui atrás e aprendi, fiz leituras e tal. Mas então é algo focado aí em especializar-se em algo. E a outra opção, além desses 4 períodos, no terceiro ano, era você escolher História do Cinema. Então aí no seu diploma você ia ser História da Arte, especialização em Cinema. E é importante falar, que eu já falei na parte 1, mas caso você não tenha visto parte 1, que essa maneira de pensar, de fazer o aluno refletir muito e fazer várias matérias que não são as do seu curso, né? Então, porque as matérias de história eu fazia com o pessoal que está estudando história. As matérias de, sei lá, sociologia, antropologia, filosofia, com o pessoal que está nessas áreas. Como acontece aqui na USP, mais ou menos, no Brasil, que eu tenho alguns amigos que me falaram que é assim. Então, é algo para você abrir sua cabeça, pra você ver muitas coisas diferentes, você reflete e você se torna um especialista e alguém que tá ali, já aprendeu o início de como se pesquisa e que você vai aprender melhor, né, como ser um pesquisador no mestrado e no doutorado. E a maior parte dos franceses, inclusive, sempre fazem alguma coisa depois da graduação. Seja o mestrado, que eles chamam de master, ou alguma outra pós, que é chamada de Master Pro, um Master Professionnel, que daí é algum outro tipo de pós-graduação, por exemplo, para você ser restaurador. Ou você faz um mestrado normal, que é o de pesquisa. Então lá quase todo mundo faz alguma coisa, alguma especialização, o Master Pro, sempre se estuda algo depois da graduação. A maior parte dos meus colegas
fizeram isso. Então a gente tem toda essa história aqui de refletir muito, de fazer várias matérias diferentes, é uma formação muito aberta, então. E diferente daqui é, por exemplo, a escola do Louvre, que eu tinha uma coleguinha que fazia as duas ao mesmo tempo. Então fazia História da Arte na Sorbonne e na escola do Louvre. Mas ela tava aí na vantagem, porque ela vinha de uma família de antiquários, né, que o pessoal tinha antiquário, então ela sabia tudo de arte desde que ela era criança. Então pra ela era fácil ir nesse tanto de aula, fazer esse tanto de trabalho e tal. E ela comentou comigo que, então, a escola do Louvre, ela é muito mais focada em realmente formar esses profissionais que vão trabalhar dentro do museu, então o curador, o restaurador, etc. Então a formação também é muito mais em decorar as coisas, não é tanto em pesquisa, em refletir, é um outro tipo de formação, é mais direcionada, sendo que na universidade, na Sorbonne, eu imagino que seja assim na maior parte dos cursos da universidade, é uma coisa muito mais aberta. Então, se você não sabe exatamente o que você quer fazer depois, fica muito fácil para você, né, ir para outra coisa. Você tem um leque aí de possibilidades muito legal. Então, são formações aí bem diferentes. Também é importante dizer que na minha faculdade, e eu acredito que na maior parte das universidades na França, então você tem os cours magistraux, então os cursos magistrais, como são chamados, que o professor fala. E o professor fala, não faça perguntas, porque os alunos, eles não gostam que você esteja atrapalhando a aula fazendo perguntas, porque o tempo de aula é muito curto. Na verdade, o semestre é muito curto, eram 12 semanas, tirando as semanas de provas. Então você só vai ter 12 aulas com aquele professor e para ele te passar o conteúdo. Então os alunos não gostam que você faça pergunta, interrompa o professor. Então, nesses cursos magistrais que a gente chamava, o professor vai falar e você vai calar a boca e vai escrever tudo. E os franceses escrevem tudo literalmente. Eu escrevia com setinhas, né, esqueminhas mais tipo brasileiro. Eles escreviam absolutamente tudo, eu achava meio estranho. Até porque, né, você não precisa escrever cada frase, assim, você entende, né? Enfim. E daí tinham também turmas muito grandes, não todas eram muito grandes, conforme ia afunilando, né? Então no terceiro ano já eram turmas bem menorzinhas, porque era específico da idade média, né? Então era diferente. Mas no primeiro ano a gente tinha turmas aí de boa de, sei lá, 300 alunos. E daí a gente tinha um outro tipo de aula, que era o TD, os chamados trabalhos dirigidos, que então era ali que você ia apresentar os seus seminários. Então, se você tivesse alguma pergunta, o momento de fazer ou era depois que terminou a aula daquele professor do curso magistral, ou você vai fazer a sua pergunta no TD. E muitas vezes nem é o mesmo professor. Quem dá o TD é um doutorando, algo nesse sentido. Algumas vezes é o professor principal, mas algumas vezes não. E o que eu senti também, que muita gente conta histórias de professores super do mal em universidades públicas aqui no Brasil, mas no geral os meus professores eram muito fofos. Pareciam que eles gostavam muito do que eles faziam. Tirando algumas exceções, parecia que eles eram muito apaixonados pelo que eles faziam. Então, eles eram muito legais, eles estavam muito ali pra gente. Eles eram severos porque é assim, mas eles não estavam ali pra foder o aluno, basicamente. Então isso era realmente muito legal. E então nesses trabalhos dirigidos, era ali que a gente apresentava os seminários, era ali que você fazia alguma pergunta, às vezes tinha alguns professores que faziam algumas pequenas provas ali, então dependia ali do professor e tal. E os cursos de línguas têm só esses trabalhos dirigidos, não tem curso magistral. Então o que a gente pode perceber, que é diferente aqui do Brasil, é que não tem muita discussão. Pra mim isso era ótimo, até porque eu era tímida na época. Hoje eu estou falando de pra caramba, mas eu era tímida na época. Então, tem muito menos discussão do que tem aqui no Brasil. Isso é uma característica também, que se você gosta dessa discussão, talvez não seja pra você. Há uma discussão às vezes, né, então nos trabalhos dirigidos, por exemplo, mas não é tanto não. Geralmente cada um fica na sua. Também não tinha essa história de período diurno, noturno, matutino, vespertino, não tinha isso. Então a faculdade ficava aberta desde as 8 da manhã, se não me engano, até as 10 da noite. Então, dependendo das aulas que você escolhesse, você podia ter uma aula, sei lá, 8 horas da manhã e a outra 8h30 da noite. Tinha um semestre que eu tinha isso, eu ia uma aula às 8 horas da manhã, voltava pra minha casa, fazia outras coisas, dormia, sei lá, e daí voltava pra faculdade de novo às 8h30 da noite. Porque então não tem essa coisa que você vai ter só aula de manhã ou só aula à tarde, a não ser que você monte os seus horários, né, pra ser dessa maneira. Porque como eu falei, a maior parte das matérias você pode escolher, mas tem algumas matérias obrigatórias. Então, matéria que era às 8 horas da manhã, eu nunca fui uma pessoa muito matinal, mas era uma matéria obrigatória. Então, você pode montar o seu cronograma aí, né, montar
no seu currículo, mas às vezes tem aulas em algum momento que não dá para você evitar, exceto para os estudantes que são assalariados, então as pessoas que trabalham em tempo integral e que eles fazem a maior parte das aulas no sábado. Mas isso é uma outra história, não recomendo para os gringos. Gringo faz normal, que senão é muita coisa. E para finalizar, então, a maior parte dos meus amigos fez o mestrado, como eu falei, vários amigos fizeram até doutorado, o pessoal faz tudo seguidinho, então termina a faculdade, a graduação, já faz mestrado, já faz doutorado. E os meus colegas estão em nos mais diversos trabalhos. Tem colegas que se tornaram restauradores, tem colegas que trabalham em museus, tem colegas que trabalham em galerias, tem colegas que estão na universidade ensinando e tal, que continuam indo no meio acadêmico. Então é uma formação bem ampla, que dá para você trabalhar em várias esferas aí do mundo da arte, seja no mercado, seja em museus, instituições, seja na vida acadêmica ou até outras coisas. Então é uma formação aí bem aberta. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo muito longo, porque a Aline fala bastante, tem muita coisa para falar. Vou deixar aqui na descrição, caso você não tenha visto, a parte 1, então como eu fiz para estudar na França. E se vocês tiverem ainda alguma dúvida, se vocês quiserem que eu fale mais sobre esse assunto, alguma coisa específica em algum outro vídeo, deixa aí nos comentários, porque eu tentei resumir o máximo possível, mas falando das coisas mais importantes. Então é isso, beijinhos e até a próxima!